Sejam todos muito bem-vindos ao podcast das amigas. Meu nome é Aline. O meu é Gabriela. E antes de apresentar a nossa entrevistada de hoje, eu gostaria de pedir para vocês que curtem o nosso canal, se inscrevam também para que o YouTube possa entregar para outras pessoas. O nosso propósito aqui no podcast é ajudar pessoas que estão empreendendo ou pessoas que estão querendo sair da sua zona de conforto e levar até elas uma mensagem de motivação, trazendo semanalmente pessoas de nichos diferentes para que elas possam transmitir essa mensagem para vocês, tá bom? Então já curte aí, já se inscreve, tá? Beijo! E hoje, quem está conosco, nada mais, nada menos que ela, Ellen Andrade de Castro Correia. Ela tem o nome artístico de Ellen Ancascor e ela já vai explicar para vocês o motivo dela escolher esse sobrenome. Ellen, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E agora pode contar para nós como que tu fez esse sobrenome, ficou bem bonito. Lindo. Obrigada mesmo. Obrigada, né, por terem me convidado. Tô bem honrada, assim. E esse nome, né, especificamente, como já teve até dificuldade aqui de decorar os meus sobrenomes, eu fiquei pensando bastante qual poderia ser meu pseudônimo, né, como escritora. E então eu decidi fazer a junção da primeira sílaba de cada um dos meus sobrenomes, né? Andrade Castro Correia, né? Peguei um pedacinho de cada um e criei o Ancascor. E meu primeiro nome é esse aí, Ellen. Ficou muito lindo, bem bonito obrigada. mesmo, parabéns. E Ellen, conta um pouquinho para nós como que foi esse teu processo, né? Eu andei investigando um pouquinho ali a tua vida, eu vi que tu já escreveu em torno de 11 livros, né? Uns ainda estão por terminar, outros tu já tá no finalzinho. Sim. E esse tu já lançou, vai fazer o lançamento presencial ainda, que nós vamos contar no finalzinho, tá? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse teu processo de escritora. Eu nunca imaginei que eu ia ser escritora na minha vida, né? Desde quando eu era criança, assim, eu não imaginava isso. Mas assim que eu iniciei com 11 anos de idade, a minha mãe sempre me incentivou bastante a ler, né? Então, eu sempre lia muito livro de fantasia, de romance, eu adorava. E ainda adoro, né? Tanto que eu escrevi um de romance e fantasia. E o legal é que no desenrolar, assim, da minha adolescência, eu lia bastante. Só que quando eu tinha 16 anos, teve um belo dia, assim, né, que eu lembro até da data, até hoje, gente, me arrepio, assim, só de lembrar, assim, porque era dia 10 de março de 2010 e eu tava fazendo um trabalho da faculdade, era no início do semestre, eu já tava começando até a ficar entediada com a faculdade, que era direito, né, e eu tava fazendo um trabalho e eu tava assim, ai, minha nossa, tá, vamos lá, né? Tem que fazer. Inspiração. Tentando buscar ali, se concentrar naquela matéria. E do nada surgiu uma cena na minha cabeça, né? De duas irmãs que estavam conversando, estavam fugindo de alguma coisa. E só que essa história, ela é com magia, com romance também, só que é de outro livro que eu vou publicar ainda até o fim desse ano. E não tem nada a ver com esse livro aqui, né? Só que é um livro que eu comecei lá há 12 anos atrás. Então, a partir dali, eu comecei então a escrever cenas e começou a deslanchar várias coisas na minha cabeça. Junto, em paralelo, eu tentava outras coisas, né? Na minha área profissional, que eu fazia direito, então eu trabalhava num cartório e tudo isso. Só que eu não me identificava naquela área, né? Porque a minha área é mais criativa, assim, né? Eu gosto mais dessa área da imaginação. E aí foi então que eu tranquei o curso, né? Na quinta fase. E em seguida eu também aí, depois de uns 2 anos que eu tranquei o curso, tava no cartório. Também saí do cartório porque eu ganhei a minha primeira filha, a Ana, né? E foi isso, aí à medida que eu fui tendo né, no meio da maternidade, eu tentava no meu tempo livre escrever e até que tá aí agora, né, consegui publicar esse livro maravilhoso que eu tenho muito orgulho dele. Ai, imagina. Não, e a gente tava conversando antes, né, e aí eu perguntei pra Ellen, como é que foi, como é que é? Imagina tu pegar, gente, é sério, porque não foi nem eu que escrevi, mas só de abrir assim... Cara, é muito emocionante. Então conta essa emoção de tu poder ver tua foto, um livro teu que foi tu que escreveu. Compartilha como é que é essa questão da emoção. Sim, então, os sentimentos até na live, né, de lançamento que eu fiz online, né, porque até ainda estava na pandemia, não consegui fazer um lançamento presencial,
pretendo, né? Mas nessa live de lançamento eu expliquei um pouquinho, assim, e foi muitas emoções. Eu fico embargada assim um pouco. Ah, imagina. Porque é difícil a gente conseguir alcançar os nossos sonhos, né? Todo mundo tem um sonho. E pra mim, quando eu alcancei esse, eu fiquei assim, desistir nunca deve ser uma opção, né? Sim. Se eu conseguir isso aqui, eu vou conseguir muito mais, né? E vocês também que estão assistindo, né? Se vocês têm sonho de escrever ou sonho de qualquer outra coisa, né? Vocês vão conseguir. É só a gente precisa acreditar em nós mesmos, né? A gente tem essa força, sabe? E pra mim foi uma vitória, sabe? Foi uma conquista muito grande. Apesar de várias outras conquistas que eu já tive na minha vida, né? Mas essa foi muito especial. E Ellen, assim, durante esse teu período, né, que tu ficou escrevendo, teve, assim, algumas pessoas que chegaram para ti, ai, que bobice, hoje em dia já nem se lê mais, hoje em dia é tudo digital, né? Esse desafio que é para ti, como escritora, atualmente o digital está muito alto. O pessoal quer ver audiobook, né? Eu até estava comentando contigo antes, tem esse negócio de baixar o livro, e na era digital, né? Para ti, além de ter pessoas, se de repente teve alguém que tentou assim te desiludir, né? E o teu desafio de como escritora, atualmente, como que tu lidar com isso, assim? Então, a respeito do meu livro, até uma coisa que tu comentou sobre os audiobooks, né? E-books também, que são os livros digitais. O meu livro hoje, ele só tem disponível, por enquanto, né? Só o livro físico, que é esse aqui. Eu tenho alguns à pronta entrega e também tem disponível para comprar no site, né, da editora. E também em algumas outras plataformas, né, americanas, Submarino. E também tem o e-book por enquanto. Eu pretendo, né, expandir para conseguir fazer o audiobook, né? Só que também, né, tem o investimento, né? Mas alcançaria muito mais pessoas. E sobre a outra questão que tu levantou, né, se as pessoas às vezes fazem algum comentário ou outro, né? Eu acredito que em qualquer área, né, da nossa vida, sempre tem um comentário ou outro que às vezes pode dar uma desanimada, mas a gente pensa assim, não, eu acredito que isso vai dar certo, é isso aí, Sim, né? Então, às vezes tem comentários que às vezes as pessoas podem fazer que parece inofensivo, né? Que às vezes a pessoa não falou por mal, só pra abrir os olhos, tipo, porque é uma área que não tem como depender dessa área da escrita para poder se manter financeiramente, vamos dizer assim, né? Pode-se fazer uma carreira e, né, conseguir depois, lá na frente, depois de publicar muitos livros, conseguir talvez ter um retorno legal, né? Mas no início é difícil, assim, né? Tu tem que investir muito mais do que tem o retorno, né? Tem que ser amor. Bastante. E gostar demais, assim. E a questão, às vezes, que algumas pessoas não se identificam muito com o tema, né, o estilo, que é romance, e tá tudo bem, né, isso aí faz parte, gosto não se discute, né, igual roupa, igual cor de cabelo, qualquer outra coisa, gosto de comida, gosto não se discute, então esse livro é para pessoas que gostam, né, de romance, fantasia, coisas, né, que eu também adoro. Eu escrevi um livro que eu adoraria ler, sabe? Sim. Isso é muito importante. E Ellen, uma pergunta assim, ó, em todo o teu processo, qual foi a parte que tu achou mais desafiador? Até o ponto de lançar o livro, ele tá lançado. Olha, uma das dificuldades, assim, né, que eu notei é que o dia tem só 24 horas. Mas, brincadeiras à parte, né, eu gosto muito de ler não só livros de fantasia, de romance, mas também alguns livros de autoajuda, né? E tem um livro que, eu não sei se vocês já leram, O Milagre da Manhã. É um livro maravilhoso, maravilhoso, que me ajudou a ser muito mais produtiva, né? Tornar o meu dia mais proveitoso. E a partir dali, eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, né? Porque eu amo a maternidade, né? Eu me dedico totalmente para isso, né? Desde que a minha primeira filha nasceu. E então, e ao mesmo tempo, quando eu descobri que eu também amo escrever, eu fiquei, como que eu vou equilibrar isso? Como que eu vou conciliar os dois, né? Porque ou eu faço bem feito uma coisa, ou eu faço outra, né? Sim. Então,
tudo depende desse equilíbrio, né? E esse livro me ajudou a conseguir isso, né? Então, foi um desafio equilibrar, né, a maternidade e a escrita, mas eu consegui. Óbvio que ainda tem esses desafios diariamente, acontece, né? Tem dias que eu consigo mexer num parágrafo, tem dias que eu consigo mexer em 3 páginas, um capítulo, depende, tudo depende do dia, depende das meninas, depende, né, da nossa rotina, se tem algum compromisso, tudo depende, mas é um desafio que eu encontrei. Outras pessoas podem ter outros desafios, né, até o ponto de chegar a publicar, né, um livro, mas um outro desafio também que eu encontrei, que talvez algumas pessoas possam achar como uma barreira, assim, é em qual editora vai publicar, né? E ter o conhecimento, ter as pessoas certas para te dar essas dicas, né? Até quem quiser tirar dicas pode me procurar. Eu fico muito feliz de poder ajudar, porque eu não tive muito isso, sabe? Eu consumia muito material na internet, assim, YouTube, dicas, né, em lives, até tem quem gosta dessa área, tem a Lilian Cardoso, ela é uma agente literária, ela trabalha com marketing de escritores, né, para escritores. E ela tem muito conteúdo maravilhoso e foi ela que me ajudou muito. E numa das lives dela eu conheci uma escritora que ela estava entrevistando, era a Marina Machado. E quando eu vi ela e ela comentou sobre, e eu já estava atrás há tempos, né, de uma editora, e estava em contato, mandava o manuscrito, eles alguns aprovavam, outros nem respondiam. Então, mas óbvio, né, que tem editoras tradicionais e editoras que têm a fachada de editora, mas é uma gráfica, né? Então eles vão passar só um orçamento, nem pedem manuscrito, sabe? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de editora, né? Tem nome de editora, mas é uma gráfica. Mas, enfim, e quando eu assisti essa live, né, dessa entrevista com a Marina Machado, e ela falou sobre a editora dialética, opa, mais uma, toda vez que eu via alguma editora diferente, eu ia lá, entrava em contato e mandava o manuscrito, né, tentava vender meu peixe. Tá certo, Tem que ser. E aí, quando eu entrei em contato com ela, perguntando como foi a experiência dela publicar nessa editora, e foi um feedback muito bom, né? Ela muito querida, gente, ela tem 20 mil seguidores, ela me respondeu, maravilhosa, assim, ó. A gente trocou o WhatsApp, ficou conversando, sabe? Muito querida, muito maravilhosa ela. E aí, foi importante eu conseguir pegar conselhos de alguém de uma pessoa que estava onde eu queria chegar. E sim, isso em qualquer área, né? A gente não pode perguntar para um mecânico como publicar um livro, vamos supor, né? Tem que perguntar para uma escritora. Então isso é para qualquer pessoa, qualquer carreira. E com ela eu tirei essas dúvidas sobre a editora, entrei em contato com a editora, aprovaram e tal, e começamos o processo editorial ali para publicar o livro. Mas até chegar a encontrar essa editora, gente, é tão apavorante. Parece que nunca vai encontrar, nunca vai dar certo, né? Mas vai. Perseverança, né? E quanto tempo que durou, assim, esse processo de até tu, entrar em contato, fazer o registro e a divulgação? Como que é demorado isso? Então, para eu conseguir encontrar a editora certa, levou 1 ano e meio, mais ou menos. Porque no início da pandemia, eu acho que como todo mundo, né? Bateu aquele, opa, eu tenho que fazer algo a mais. Aí foi onde eu peguei todos os meus livros ali, dei uma organizada, né? E comecei a preparar eles para serem publicados. Aí foi onde eu comecei a publicar. Comecei a preparar aquele lá primeiro que foi lá quando eu tinha 16 anos, né? Que surgiu a ideia e dali comecei a escrever. Esse que eu estava escrevendo, ele é uma história muito maior do que Esculpido, né? É 340 páginas só o primeiro livro, que vai ser uma trilogia. Então, são 12 anos escrevendo aquela história, né? Daquele mundo mágico ali. Então, esse outro livro, ele foi o que eu preparei realmente para poder publicar e entregar para as editoras. E até encontrar, aí quando eu encontrei a editora Dialética, eu não tinha esse daqui pronto ainda. Eu enviei o primeiro, né? Eles aprovaram e beleza, vamos publicar e a história é legal, queremos publicar as seguintes também. E aí, que eu disse que era uma trilogia, né?
Eles ainda não têm acesso às outras, porque não tá pronto. Mas vai tá. Vai ficar. Vai ficar. E aí, quando eu encontrei, foi em junho de 2021. A gente ainda tava em pandemia um pouco. E o processo mesmo de publicação, ele levou 3 meses. Mas porque eu já tinha a editora na mão. Já. Sim, sim. Mas ainda assim um tempinho, né? É porque o processo editorial... Tudo pronto já, assim, para editar. É porque o processo editorial, ele inclui a capa, a diagramação, que é preparar o livro para poder estar no formato de livro. Do Word vir pro formato de livro. E também tem os frufru, né? Que eu botei setinhas entre os números das páginas, até as próprias coisas que tem na contracapa, nas orelhas. Se a gente for parar pra pensar, 3 meses parece ser bastante, mas se for pensar nos detalhes, ele foi rápido. E tem, olha, muitos detalhes, gente. Quer ver essa capa? E a capa, eu ia perguntar agora, a capa foi tu que criou tudo? Que legal. Então, a capa eu idealizei, né? No início, quando o designer gráfico da editora estava tentando fazer lá, eu nunca tinha acesso exato quem que fazia, né? Só a última, que aí acertou, e aí minha nossa, qual é o nome dessa abençoada, né? Aí eles me apresentaram ela e tal. Porque sempre tem um intermediário, né? Porque senão é muita gente para eles poderem ficar passando pro escritor. Mas enfim, a capa, os primeiros, gente, eu queria morrer. Vinha cada coisa, eu ficava apavorada. Tinha um que parecia panfleto de motel. Eu fiquei, não é isso que eu quero, não é assim que eu imaginei. Mas continuei ali, né, tentando alcançar isso aqui. Até entrei em contato com a Isa Parrella, né, pra ela tentar fazer a capa pra mim, porque eu gosto muito do trabalho dela. Só que ela fez uma capa maravilhosa, só que ainda não era aquilo que eu queria, sabe? E eu ainda não deu aquele tchan, sabe? Tipo, eu olhei pra capa maravilhosa, linda, só que ainda não era, tipo, a capa do meu livro, sabe? E aí teve outro designer gráfico também que fez uma proposta, né? Mostrou a capa, e aí maravilhosa também, só que ainda não era mais próxima disso aqui, só que ainda tava com uma pegada muito dark, assim, mais, sei lá. E aí, então, chegou nessa outra, que foi a final. Que aí eu quase chorei pra eles lá, olha, por favor, é o sonho da minha vida, por favor, me bota aí alguém que, né, manja dos Paranauê. E que vai captar, na verdade, né. Eu até brinco, assim, falando gíria, né, mas na verdade é a questão de o capista, ele captar a tua ideia, né? O que tu idealizou sobre a capa. Porque o autor da obra é que conhece a obra, né? Sim. Então a gente imagina uma coisa que vai o que na imagem transmitiria o que tem dentro do livro. E foi bem bom, assim, trabalhar com essa outra capista. A princípio, assim, ela foi colocando algumas coisas que aí eu disse, não, melhor tirar, troca por isso e tal, até chegar nisso aqui. E mais uma coisa, um detalhe, não sei se vocês notaram, como o livro é na era medieval, ela mesmo que deu a ideia, foi uma troca de ideias, né? Então, ela deu a ideia de colocar uma letra como era a escrita dos livros daquela época. Então, E de esculpido, né? Inicia com uma letra daquela época. Bem legal. Não, ficou todo lindo lá, capa. E o interessante, e passar para as pessoas, né, que às vezes quando a gente tá fazendo alguma coisa e que a gente não se sente no completo por total, a gente não aceitar o menos que aquilo. Porque se hoje tu tivesse aceitado as capas que as pessoas tinham te mandado, hoje tu não ia estar realizada com o teu livro. Então isso faz toda a diferença. Se tu tem um sonho e tu quer alcançar ele, tem que ser do jeito que tu quer mesmo. Não aceita menos que aquilo. Então, já tá no caminho, né? Já tá no caminho. Já tá no processo, então faz direito. Né? Vamos fazer direito. E eu ia perguntar, eu ia falar justamente isso, né? O fato de tu ter essa insistência em dizer para eles, não, a minha capa não tá ainda entregando da forma correta, não tá entregando. Isso é importante. Né, pra gente não se sentir coagido, assim, de, será que eu tô incomodando? Ou aceitar qualquer coisa. Muita gente tem isso. Eu acho que eu tô incomodando, eu acho que eu vou deixar assim. Não é bem o que eu queria, mas já estão fazendo aqui comigo, pra mim, né?
Sabe assim, então ter essa persistência e essa constância, dizer, não é assim, a entrega não é essa, isso é bem importante. Não, a pergunta que eu quero te fazer é que assim, ó, eu acho assim, quando a gente tá no processo, a gente tá sonhando, a gente tem que sonhar grande, bem alto, não ter medo de sonhar. Sim. Então, uma das coisas assim, né, que eu já imaginei por ti, é assim, ó, tu tem assim um objetivo, se um dia surgir a oportunidade de sair um filme desse teu livro? Ai, que legal! Imagina você que só de pensar, imagina, gente, é chique. É isso aí. Não, mas top, é verdade, né? Eu imagino sim, até além de só sonhar, né, a gente tem que realizar. Então, uma das minhas metas é fazer um curso de roteirista para eu poder estar nessa área, né, e poder preparar o meu livro, Esculpido, né, e os outros, que eu vou publicar ainda, mas preparar eles para se tornar um roteiro e tentar, depois talvez, né, traduzir para o inglês para enviar para as grandes produtoras dos Estados Unidos. É isso aí. Porque não adianta, né, só a gente sonhar grande, mas tem que, né, ter as metas executar, ali, né, as Isso, pequenas, né? execuções grandes também. É. Só que é caro um curso desse, gente. Mas eu vou conseguir. Vai, com sim. certeza. E as coisas acontecem. Quando a gente tem um propósito e a gente age, põe em prática, né? Não Sim. fica só esperando, não fica só na fé, que nem a gente sabe, né? Que É. fé sem obra é morta. Exatamente. Então tem que estar. Que as coisas vão acontecendo naturalmente, entende? Assim como aconteceu o lançamento do livro. É. Se tu tivesse só naquela expectativa, mas não se mexesse, Exato. o negócio não ia tem que acontecer. Tem que fazer um pouquinho todo dia. Sim. Nem que seja uma página só, ou só a programação para a semana, mas tem que fazer, tem que... Não, é interessante falasse do livro. Eu iniciei a leitura desse livro, mas eu não concluí. Assim, ao livro daquele do amanhecer, Milagre do Amanhã. o Milagre do Amanhã, né? Sim. Da manhã, o Milagre da Manhã, né? Eu iniciei a leitura, no começo eu achei um pouquinho chato. Aí eu não li mais. Mas agora eu tô falando, eu vou ler ele. Então, é um livro que eu também tenho muita vontade de ler, porque assim, ó, eu tenho muita dificuldade em levantar cedo. Porque eu sou da noite, sabe aquela coisa que eu consigo mesmo, né? Tipo, se eu tiver que dormir tarde, eu não tenho problema, eu não tenho sono. Mas, porém, a gente sabe até por questão da saúde mesmo, que o interessante é a gente dormir, se recolher cedo e também acordar cedo. Mas na prática isso é difícil? É difícil. É muito difícil. Rotina de trabalho e tudo. Até que eu dei uma melhoradinha, porque todos os meus filhos estudam na parte da manhã. Ai, que bom, então já eu tenho que facilita, levantar cedo por causa deles. Mas ainda assim eu queria levantar um pouco mais cedo para me ter o meu momento, a minha leitura, sabe, as coisas para mim. Só que, ai gente, não é tão fácil. Não é uma coisa fácil, gente. Mas esse start me deu quando a Celina era bebê. E eu tava já pirando, assim, né? Porque com um bebê recém-nascido em casa, tu fica assim, tu não tem mais tempo pra nada, né? Nem pra ir no banheiro. Eu levava ela, às vezes, no meu colo pra ir no banheiro, apurada, né? Ou voltava o bebê com força, me olhando pra ela não ficar chorando, tadinha. A Celina é a mais nova. A Celina é a mais nova, tá. E engraçado, assim, né? A maternidade traz como é que se diz? Ai, fugiu a palavra. Longevidade, não? Como é que se diz? Tipo, não é... Estalo. Estalo? Estralo. Então, a maternidade, ela traz esse estralo, né? Esse estralo na nossa mente, assim, no nosso coração de, opa, né? Eu tenho que fazer alguma coisa acontecer aqui, porque do jeito como tá, não tá dando certo, né? Então, aí foi onde eu li esse livro maravilhoso. E aí eu pensei, eu preciso desse momento antes dela estar acordada, né? Enquanto ela tá dormindo, pra eu poder sentir que eu tô produzindo, né? Sentir que as coisas estão fluindo dentro de casa. E foi incrível mesmo. Vale a pena. Gente, leiam esse livro. Eu leio primeiro o meu. E aí, uma pergunta assim que a gente sempre costuma fazer, porque a gente acredita que ela é importante para as pessoas que estão nos ouvindo. Sim. Quando tu decidiu fazer, escrever e lançar, tu teve o suporte? Né, que geralmente a gente tem pessoas que não têm o suporte e é difícil para as que não têm, mas porém que é possível. Sim. Né? No teu caso, tu teve o suporte? Bastante. Gente, olha, até me emociono um pouco, porque... Já me emocionei. Tá todo mundo se emocionando aqui. É porque... Desculpa.
Então Vamos lá. Eu vou conseguir. vai. É porque pra mim, é uma conquista também muito grande eu ter um marido que me apoia, sabe? Uma mãe que tá sempre presente também. E ela me ajuda com as crianças, ela também já leu meu livro pra me ajudar a dar aquela revisão, assim, porque ela é professora de português, né? Então, muito importante, assim, esses apoios da família, né? A própria Bianca, né, que tu comentou sobre o vídeo que ela fez as gravações das reações dela. É verdade. Ela também foi uma das leitoras que leu antes de ser publicado. E foi muito importante esse apoio, esse feedback, né, essa ajuda que elas me deram, e principalmente meu marido, né? Minha nossa, sem ele eu não teria esse patrocínio todo. Mas não só isso, né? Essa parceria entre mim e ele, né? Desde que a gente casou, a gente sempre trabalhou junto pra conquistar as nossas coisas. E essa troca é tão gostosa e tão natural entre a gente, sabe? E o legal é que quando a gente decidiu ter as nossas filhas, né? Os nossos filhos, vieram 2 meninas, e a partir dali a gente em conjunto, né, decidiu que eu pararia, ficaria em casa criando, né, me focando na maternidade, e ele então cuidaria da parte financeira, né, manter a casa financeiramente. E óbvio que não foi fácil mesmo, assim. Mas a gente conseguiu, a gente tá aqui. E, né, nessa troca, assim, gostosa diariamente, né, de ele me apoiar, perguntar como é que tá, né, como foi meu dia, e todas essas coisas, assim, sobre a maternidade que ele me apoia e me incentiva, não é aquela coisa assim de, tem que me ajudar a contribuir financeiramente, ele sabe, e o legal é que ele reconhece esse trabalho, né, da maternidade, o quanto ela exige, né, o tempo, o esforço, que não é fácil. Gente, devia ser remunerada a maternidade. Olha, tá doido, até aula de piano eu dou pra minha filha. Tipo, um teclado, né, não um piano. Quem dera, sonho da vida, né? Mas é importante, assim, essa parceria entre o casal, né, pra quem é casado, quer tentar investir nessas coisas, né, ou qualquer outro projeto da vida, né, financeira ou carreira. Ele me apoiou muito nessa minha carreira como escritora. E é isso, assim, foi as pessoas mais diretas, assim, que me apoiaram o máximo, né? Teve muitas outras que com incentivo, com carinho, com palavras, né, me apoiaram de várias, diversas formas. Mas essas foram as pessoas principais. Então, uma dica aí pros esposos, né? Ou vice-versa pra esposa, que às vezes é o homem que tem um projeto e precisa do suporte. Ontem, inclusive, a gente tava conversando, né? Ontem o Diogo, e ele falando assim, o quanto ele contribuía, né? Que não depende só de um, né? Quem tá na casa tem que contribuir, não importa. Né? Quando se estão na rua, chegam junto, eu vou fazer a janta e tu dá banho nas crianças. A gente já chega na porta e já diz, né? Quem faz a janta, quem dá banho nas crianças. Divisão então de isso tarefas. é muito legal, porque precisa ser de ambos os lados, né? E não só sobrecarregar um. Sim. E a gente fala no geral porque às vezes tem mulher que é assim, né? Que é um pouco... porque tem, né? A mesma coisa que tem homem que é afogado, tem mulher que é afogado, vamos dizer assim, né? Sim. Então, acho que tem que ser de ambos os lados. O companheirismo tem de vir dos dois lados e não de um só. Exatamente. Porque daí o negócio flui, né? Exatamente. Tem que ser. E aí conquista as coisas muito mais rápido do que aquela guerra de, quem é que vai fazer? Alguém vai ter que fazer. Né? Alguém vai ter que fazer aquilo, porque são as tarefas da casa, né? Todos moram, né? Tudo. Isso. Então, é muito importante ter essas divisões, né? Dos afazeres, né? Seja cuidar das crianças ou trabalhar, são coisas distintas, mas se cada um fizer bem feito, vai sair, né? Cada um vai focar e vai fazer bem feito, né? Olha, e conta pra nós agora um pouquinho do teu livro, dá um spoiler pra gente. Então, como a gente até tava falando, né? Esse livro, ele surgiu, a ideia, né, a história dele foi de um sonho que eu tive. E nesse sonho, o Timothée Chalamet é um ator que fez, não sei se vocês já viram aquele filme Adoráveis Mulheres. Não? É muito legal. É um filme de época, que o elenco, nossa, tem a Meryl Streep, que fez a Diabo Veste Prada, tem a Emma Watson, que fez a Hermione do Harry Potter,
Tem vários outros atores famosíssimos, assim, inclusive o Timothée Chalamet, e ele surgiu do meu sonho e ele era um cupido. Muito legal. Mas foi só isso. Só que quando eu acordei desse sonho e opa, Timothée Chalamet era um cupido. Gente, deslanchou tanta ideia pra essa história. E Que foi... loucura, né? Guria, não, eu fico olha, assim impressionada. incrível mesmo. E parando pra pensar agora, assim, né, foi em junho. Em junho de 2021, foi ano passado, Uhum. eu sonhei isso. E aí, em uma semana, gente, verdade, em uma semana eu mandava áudio pra mim mesma, né? Com todas as ideias. As principais, assim, né? Óbvio que depois eu tive que dar aquela Sim. juntada nas cenas e tal. Estudar bastante sobre a época, objetos e a própria linguagem, tudo isso, né? Mas em uma semana as ideias fluíram de um jeito. Não é pra ser, né? Não adianta. É. Claro, não é pra ser. E parece até que foi inspiração divina, assim. Parece não, foi. Porque foi incrível. Veio e fluiu demais. E eu botei tudo, né, pro áudio. Depois eu digitei tudo, depois organizei. E em 2 meses o livro estava pronto e eu entreguei pra editora. Nossa, É loucura, né? Enquanto o outro lá, tá, demorei 11 é. anos, tipo assim, né? Até ano passado, onde eu entreguei pra eles também. Mas também é porque eu escrevi uma história que é uma trilogia, né? Então é muito maior. Esse aqui tem 100 páginas, né? Ele é curtinho, mas tem curtinho. muita coisa. É bem gostoso. Até o Diogo, ele leu já o livro, né? Ele não gosta de livros de romance. Não é a praia dele, né? Ele é mais de Senhor dos Anéis. E esse livro, ele leu em 2 dias. De tão gostoso, de tão envolvente que é, assim, a história, né? Porque não é muito frufruzinho de amorzinho, assim, né? Tipo, tem romance, né? Bem legal. Mas ele tem mais aventura, tem mais coisas, assim, de fantasia, assim. É bem legal. Legal. E até pra homem também, né? Sim. Se meu marido gostou, vocês vão gostar também. É porque não é a praia dele, então se ele gostou, é verdade. Então, né? Tem pra todos os gostos, assim. A forma que eu escrevo também é bem legal. Ellen, e voltando ali na questão do processo, e até tu lançar o teu livro, tu fez algumas coisas, outras coisas, né, paralelo a isso, ou tu sempre só se dedicou à escrita? Então, até iniciar a pandemia, eu tentava de tudo. Tentava de tudo. E os livros, né, que eu escrevia, eles eram só como um hobby, assim, porque se tornou, tipo, no meu tempo livre, eu tinha um tempinho livre, eu ia lá e escrevia, né? Óbvio que eu pensava, um dia eu vou publicar, mas era mais um hobby, não tava preparando mesmo pra publicar, né? E aí, então, eu investia meu tempo, dinheiro e tudo mais em outras coisas, né? Em várias coisas. A do Terra foi uma delas, né? Também já vendi vários outros tipos de produtos, tentava fazer curso de marketing. Tentei um monte de coisa. Até fazer docinho e sanduíche pra vender na porta de escola, quando a minha outra pequena era mais bem bebezinha, assim. Então eu já tentei de tudo, foi até num momento, assim, bem difícil financeiramente pra gente, mas por essa decisão ali, né, de eu não sair pra trabalhar, né, num trabalho convencional, né, pra poder ter tempo em casa com ela. Então, no meu tempinho livre, eu fazia essas coisinhas pra tentar vender, entende? Então, aos pouquinhos eu fui tentando um pouquinho de tudo, né? E aí, na pandemia, foi aquele... Até síndica já foi minha filha. Ai, meu Deus. Síndica de prédio. Síndica dá trabalho. Dá Tem uma trabalho. amiga que passa trabalho, coitada. Beijo pros síndicos. Então, né, foi uma das coisas que eu lembrei aqui. Mas teve várias outras. E foi isso. Aí, na pandemia, eu pensei... Gente, eu tenho que começar a acertar o que eu gosto de fazer e que é a minha praia, sabe? Porque, né, senão não flui. A gente não faz o que a gente gosta, o trabalho também não rende, né? Então, eu pensei, não, tem que dar esse start aqui de uma vez e vou focar nisso. E foquei.
É porque a gente Demorou sabe mais que tem tempo. momentos que a gente precisa de dinheiro rápido, então tu faz ali o que Sim. tá ao alcance. Uhum. Mas, porém, tem que ser paralelo, tem que estar Sim. trabalhando em cima do teu projeto. Exatamente. E não deixar ele como segundo plano. Uhum. A gente fez entrevistas até que a gente não conseguiu lançar, né, Uhum. por problemas técnicos. Mas ela compartilhou isso, ela disse assim, ó, eu faço outras coisas para ganhar dinheiro, inclusive que dão mais dinheiro do que o meu plano A, Uhum. mas esse aqui ainda é meu plano A. Sim. Não importa, sabe? Aquele ali é o sonho dela, por mais que o outros ainda esteja dando mais dinheiro no momento. Então é isso que a gente tem que trabalhar. A gente não importa, né? Vai ter dificuldade, vai ter momentos que tu vai ter que diminuir um pouco ali em cima do teu sonho, mas ele é teu sonho. Tu tem que trabalhar depois, focar nele e nunca desistir dele, né? Porque senão o negócio não vai acontecer. O sonho não vai ser realizado. Então é isso que a gente tenta sempre passar, né? Pra incentivar as pessoas a não desistirem. Não é fácil, mas a gente sabe que precisa, né? Porque isso faz parte do processo. E é essa ideia que a gente realmente quer passar no podcast. Né? De quem não iniciou, começar, porque vale muito a pena. Imagina, aí tu é a prova viva, tu olhar, ver teu sonho realizado, vale muito a pena. Por mais que demore, né? Por mais que demore. Vale a pena. Trabalho em formiguinha. Sim. E pra quem já está no processo, não desistir. Porque não é fácil pra ninguém. Não é fácil pra mim, não é fácil pra Gabriela, não foi pra Ellen. E ela ainda tem um desafio, porque ela ainda quer, né? Fazer filme. Então é uma longa jornada, mas não pode parar por aí. Tem que sempre estar, alcançou esse, vamos lá. Bora pro próximo. Próxima etapa. É isso aí. Ai, é muito bom. Ai, eu amei o bate-papo, gente. Sério, foi muito gostoso, né? Foi uma conversa muito boa. Já acabou? Eu acho que sim. E Ellen, compartilha conosco o valor que atualmente está o Esculpido, que é o nome do teu livro, e mostra bem esse pessoal. Bem lindo. Então, tem no site da editora, né? Mas eu também vendo os livros físicos, né? Ele tá R$29,90. E o e-book, para quem também tem interesse, ele tá R$24,90. Pode ser comprado pela Amazon, no site da Submarino, Americanas, e só em alguns sites vai estar um pouco mais caro, porque tem sempre a porcentagem do site, né? Mas no da editora tá R$29,90 também. Só que tem R$6 de frete. Para quem mora mais longe, né? Não mora perto aqui da região. Mas se vocês tiverem interesse em comprar diretamente comigo, é só mandar uma mensagem lá no Instagram, no direct ali, que a gente combina certinho para eu entregar. E é bem legal, vocês não vão se arrepender. Muito, muito bom mesmo. Então, Ellen, aproveita e já compartilha, então, aonde as pessoas te encontram. Então, o meu Instagram se chama Ellen Ancascor, né? @EllenAncascor, com H. Deixa eu botar um pouquinho mais perto ali, para que as pessoas conseguem ver. Não sei se vai... Acho que não vai pegar aqui e aqui. Não sei se dá pra ver o nome, né? Mas Ellen com H, um L só e N de navio. Ancascor. E aí só mandar uma mensagem lá, a gente combina certinho. Ellen, qual que é a editora? Dialética. Dialética. Tinhas falado, mas eu tinha esquecido Dialética. Então, Gabriela, agora compartilha então, pessoal, as tuas redes sociais. O meu Instagram é Gabriela_Bertoncini_. E o meu é aroma.aline e @organizessência. E querendo aqui, né, aproveitar a oportunidade para pedir para vocês dar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que vão beneficiar. E aproveitando, né, Ellen, a gente tem um presente pra ti. Olha só que lindo! Ai, que legal! Personalizado. Isso, já que gosta de escrever, né? Tem aí agora um obrigada monte. mesmo. Eu sei que tu vai cansar de olhar pro nosso rostinho. São lindas, olha que Cada vez que sentir saudade, né? Já sabes ali, tá bem pertinho. Gente, obrigada. Além de vocês terem me convidado, ainda ganhei presente. Que legal. É uma caneta. Gente, eu adoro coisa pra escrever. Tá? Agenda, sou louca da agenda. Adoro. E pedir pra vocês continuarem acompanhando. Toda semana a gente tá trazendo, né, conteúdos diferentes, nichos diferentes, pra vocês estarem aí até mesmo se inspirando. Então, agora, vamos lá, amiga, fechar com o nosso Pod das Amigas? 1, 2, 3. Pod das Amigas! Uhul! Aí, 2, 3, né? Vamos virar mais três. É isso aí. Obrigado. Beijo. Tchau. Obrigada, Ellen. Foi um Obrigada, prazer. gente. Foi muito bom Legal. mesmo. É sempre bem inspirador. Criei Ancascor. Ficou lindo? Olha. Comentário, assim, já teve comentários
negativos também sobre... E até tentei com a Isa Parrella, uma designer gráfica. Ela é mas E ali até. Podcast das amigas.